Fala pessoal, bom dia! Vamos lá para mais um giro de mercado e hoje sextou, né, galera? Sexta-feira, dia 29 de setembro, último dia do mês, fechando a semana e fechando o mês. Hoje, para a galera que opera dólar, tem a briga da Petax, né? Então, muita atenção ali gera movimentações. E também nós temos dados de inflação norte-americana, né? Hoje tem a leitura ali do PCE. Isso tende a gerar movimentos aqui na nossa bolsa e lá fora também, para quem opera lá fora. Isso vai ser bem interessante, beleza? Ontem nós tivemos a leitura do PIB norte-americano. Isso acabou trazendo movimentação para a bolsa, mais apetite ao risco tanto lá fora quanto aqui dentro. E já já eu vou explicar isso para vocês, beleza? Bom, se está chegando agora aqui no canal, vou me apresentar. Eu sou Vinícius Vilas Boas, assessor de investimentos, né? Sócio do escritório Cashwise, assessor de investimentos da XP Investimentos e sócio do escritório Cashwise, né? Se você ainda não tem conta na XP, aqui embaixo na descrição tem um link de abertura de conta, não paga nada. Isso é bem tranquilo. Vou explicar para vocês como é que funciona a parte de assessoria. Primeiro a gente faz uma reunião com o cliente para entender aí como funciona o meu modelo de assessoria e como também funciona com os outros assessores aqui no nosso escritório, né, na Cashwise. A gente faz uma reunião inicial ali com o cliente para entender o momento de vida do cliente, qual é o perfil de investidor que o cliente tem, que ele já preenche um suitability, né, que é o questionário de perfil de investidor, e depois a gente começa a entender quais são os objetivos futuros, porque quando você começa a investir no mercado financeiro, você tem um objetivo de construção patrimonial, de proteção patrimonial, a gente precisa entender isso, para depois sim a gente formatar uma melhor estratégia para que esse objetivo seja atingido, beleza? Aí depois a gente faz um acompanhamento ali mensal para que você possa se sentir sempre assessorado, beleza? Bom, e se está chegando agora aqui no canal, não deixa de se inscrever, ativar o sininho de notificação, dar aquele like, dar aquele joinha, porque isso me ajuda a fazer com que o YouTube entregue esse vídeo a mais pessoas, né? E você pode acelerar esse processo só clicando ali no compartilhar e mandar aí para os seus amigos, ou até mesmo divulgar, né, nos grupos aí dos seus amigos de investimentos e tudo. Você fala, ó, tem um escurinho lá no YouTube que está fazendo um vídeo bem bacana, fatos e dados, sem viés, somente trazendo ali as informações para poder deixar a gente bem informado, beleza? Bom, recados foram dados iniciais, agora vamos aqui para entender o que está acontecendo, né, nessa celeuma toda aqui. Bom, Ásia e Pacífico fechou majoritariamente no campo positivo. Nós temos ali alguma parte da Ásia, né, num feriado, então China, né, nós temos ali Tailândia também, outra parte ali da Ásia que está num feriado, então acaba ficando sem a cotação, né? Todo mundo ali com as bolsas fechadas. Bom, agora, o que está aberto ficou majoritariamente no campo positivo, né? Então nós vemos ali destaque até mesmo para Hong Kong com 2,5%, né? Fortemente positivo, muito influenciado pelos ganhos que tiveram ontem no mercado norte-americano, né? Ontem, aí deixa eu passar logo aqui a Europa também, porque vai ser basicamente todo mundo nessa mesma batida, né? A Europa majoritariamente no campo positivo, sendo que a Europa tiveram duas leituras ali que foram bem interessantes, né? O PIB do Reino Unido ganhou um pouco mais de força, isso é visto como positivo, né? Então é interessante. E nós tivemos também ali a venda no varejo da Alemanha, que acabou tendo um pouco mais de queda, certo? Então, no Reino Unido, nós temos uma questão, né, que o BOE vai tomar a decisão ali sobre a sua taxa de juros, e na Alemanha a gente tem o BCE, que pretende tomar também a decisão de taxa de juros. A questão da leitura das vendas no varejo na Alemanha vira com uma queda, isso mostra que o BCE pode vir a não subir tanto assim a taxa de juros, né? Segurar ali o aperto monetário, porque a Europa sente mais o aperto monetário, né? Os Estados Unidos está começando a sentir, certo? Ontem, agora falando de Estados Unidos, né? Lá nos Estados Unidos nós tivemos a leitura do PIB, né? E essa leitura do PIB ela acabou vindo um pouco abaixo do esperado, né? Aí o que isso acabou trazendo para a cabeça dos investidores? O Federal Reserve, né? O Banco Central norte-americano, manter as suas taxas inalteradas até o final do ano. Então isso já mostrou um outro comportamento no mercado. Então, os treasuries começaram a recuar um pouco mais, devolver parte do prêmio.
os Treasuries de 10 anos trabalhou abaixo ali dos 4,6%. Isso começou a despressurizar, né, a questão dos juros, e esse valor, né, acaba voltando para a renda variável. Um outro fator que acabou impactando bastante lá fora foi a questão da flexibilização dessa demanda sobre a greve dos funcionários das indústrias automotivas, né? Então, isso também acabou influenciando bastante. As empresas automotivas tiveram um forte ganho. Isso influenciou também lá na Bolsa de Hong Kong, por exemplo, né? As empresas automotivas ganharam mais força. Então, isso acabou trazendo um sentimento de apetite ao risco maior, mesmo tendo hoje, né, a leitura do PCE. Aí lembrando que o PCE é um dado importante que o Fed vai tomar conhecimento, né? Ontem o Powell chegou a fazer sua apresentação, participou de um seminário, só que eu nem mencionei aqui porque não era nada falando sobre, de fato, a política monetária, né? Ele ia falar muito mais sobre qual é o papel dele, né? O papel do Banco Central, o papel do presidente do Banco Central na economia como um todo. Então, não faz muito sentido a gente ficar acompanhando também tudo que o cara vai falar, certo? Então, tem momentos e momentos, certo? Bom, vamos lá. Com isso, as bolsas norte-americanas ontem subiram, né? Isso também está se refletindo hoje. Hoje a gente vê os futuros americanos aqui tendenciando uma abertura bem positiva, né? Tanto o S&P, Nasdaq e o Dow Jones, e, consequentemente, isso vai influenciar o nosso Ibovão da massa, né? Que eu já vou trazer aqui para vocês o nosso querido Ibovespa. Já está aqui na tela, agora só falta passar aqui. Aí. Olha que coisa linda, nosso caixotaço aí, né? Bom, nosso Ibovespa, a gente vem nessa lateralização e estamos aqui nessa mini consolidação aqui. Ah, Vinícius, isso não existe mini consolidação. Tá. O gráfico é meu, tá bom? Então, nós estamos aqui numa consolidação, numa lateralização aqui, que é uma forma de correção, né? Ou a bolsa, quando está subindo, ela tem duas formas de corrigir. Ou ela vai corrigir para baixo, ou ela vai corrigir andando de lado, certo? Que é uma forma que que os investidores acabam fazendo uma rotação entre os setores, entendeu? Então, vende uma ação, compra outra que caiu, aí fica nessa e a bolsa não sai, o índice não sai desse patamar, dessa faixa de preço, certo? Então, está trabalhando ali entre os 114 mil pontos e os 118 mil pontos, 119 mil pontos, certo? Então, um intervalo ali de 5 mil pontos. Chegou a bater na ponta de baixo do caixote. Lembra que eu até falei assim, pô, quase abri uma venda no índice, mas segurei a onda. Por quê? Porque tem muita coisa que está acontecendo. A semana ainda não acabou. A gente tem que olhar vou até voltar a câmera aqui para mim. A gente tem que olhar o mercado, enxergar ele como um filme todo, né? Não somente as questões estáticas, uma fotografia, porque senão você vai tomar decisões erradas, certo? Ainda não tem muita coisa confirmada que essa bolsa poderia vir para 110 mil pontos. Pode vir? Pode vir até hoje, cara. Já abrir num gap lá nos 110 mil pontos. Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Agora, vai acontecer? Não sabemos. A gente não pode precisar que isso vai acontecer. Então, você tem que olhar fatos e dados, entender o cenário todo para você poder tomar as decisões que mais vão te deixar confortável. Você tem que acreditar na sua análise, beleza? Agora, você precisa saber o que está fazendo. Você não pode ser muito enviesado. O que eu tenho visto muito, né? Eu tenho até uma preocupação quando eu boto ali no relatório do giro de mercado a parte de política, porque muita gente acaba tomando decisão por viés político. Eu vi muito isso acontecer depois dessas eleições, quando teve o Bolsonaro, né, que foi eleito. Então ficou aquela briga de direita versus esquerda, ou você é bolsonarista, ou você é lulista, petista, enfim. E o que acontece isso? Começa a separar, ou você é A ou você é B, e aí isso acaba influenciando as decisões de investimentos, não somente no mercado financeiro, mas também no mercado físico, você empreender. A galera que é bolsonarista, muita gente, eu já escutei pessoas falando que não vão abrir seus comércios porque agora acabou, PT entrou, o Brasil vai acabar. Eu estou escutando que o Brasil vai acabar desde quando eu entrei na Bolsa. Desde 2007 eu estou escutando que o Brasil vai acabar.
E olha aí o que está acontecendo. Vamos olhar aqui, ó, o nosso Ibovespa, por exemplo. Vou botar aqui no mensal. Nem no mensal, né? Vamos botar no anual, que nem eu botei ontem. Né? Aqui, ó, desde 2007, ó. Desde 2007 que eu entrei na Bolsa, a Bolsa veio andando de lado. Opa, sai daqui. A Bolsa veio andando de lado aqui, né? Mas quem comprou aqui, ó, teve seus recuos, beleza, e só subiu, beleza? Esse é o Ibovão da massa. Agora vamos para uma ação, vamos para o Banco do Brasil, BBAS3, desde 2007. O Banco do Brasil de 2007 estava aqui, ó, cotado a R$ 7,00 aqui, ó. Vamos botar na máxima, R$ 11,00 Banco do Brasil em 2007. Pô, caiu, o Banco do Brasil estatal é uma bosta. Então, beleza, aí, ó, 300% até o momento. Entendeu, galera? Vamos entender o que está acontecendo, vamos analisar mais fatos e dados. O seu dinheiro, ele não tem partido político, beleza? O seu dinheiro não tem partido político, lembre sempre disso. Então, o que acontece? Muita coisa trouxe a gente para essa lateralização, que o que impacta nisso? Nosso problema fiscal, né? Uma indefinição fiscal, isso jogou a gente aqui dentro. Eu estou entendendo isso e muitos investidores também estão de olho nisso. Ontem nós tivemos o Campos Neto numa entrevista, né? Na verdade, numa apresentação, que é o relatório trimestral de inflação, né? Sai ali no YouTube, no canal do Banco Central, eles divulgam isso, né? Então, fiquei ali escutando, fazendo algumas anotações e tiveram diversos fatores que ele falou. Falou tanto do cenário externo, né? Da força dos treasuries, juros lá fora. Então, versus o diferencial, né? Com juros aqui dentro. Então, tem uma formação de preço. Isso a gente precisa entender para poder saber por quê. Os Estados Unidos, ele exporta muita inflação, né? A nossa bolsa aqui, por exemplo, ela depende de um fluxo estrangeiro forte para subir, né? A gente está falando de uns 30% aí da nossa bolsa é capital estrangeiro. Então, quando lá fora está mais favorável, né? Esse diferencial, eu entendo dessa forma, tá? Se os juros lá fora está num patamar, o nosso está aqui, eu já venho falando isso desde da fala do Powell, né? Quando ele mencionou que poderia subir taxas de juros acima do esperado, né? Acima do esperado, ó, subir taxas de juros para conter a inflação. Quando esse diferencial ele reduz, acaba não ficando tão atrativo assim o carrego de dólar aqui dentro. Então, obviamente, nós vamos ter um câmbio para cima, foi o que acabou acontecendo aqui, né? Quando a gente olha, vou botar aqui no semanal, quando a gente olha aqui, por exemplo, né, o nosso câmbio, vou tirar aqui as minhas marcações para ficar um pouco mais limpo. A gente viu o câmbio um pouco mais para cima, isso é uma montagem de segurança, né? A galera montando sua segurança, porque lá fora nós tínhamos os treasuries americanos subindo cada vez mais e nós temos aqui um título, ó, uma taxa de juros em queda, ou seja, esse diferencial ele vai reduzindo. Chega a um ponto que não é mais viável, não fica tão viável assim, o estrangeiro trazer capital para cá para dentro, entendeu? Então, tem esse equilíbrio, não somente aqui, mas lá fora também, porque isso você acaba gerando algum tipo de impacto na sua moeda local, entendeu? Por isso que muitos bancos centrais aguardam a decisão do Fed. O Fed é o banco central mais vigiado, mais olhado, mais analisado no mundo. Ah, é porque Estados Unidos, todo mundo baba ovo dos Estados Unidos. Não, porque é a maior economia do mundo, gente. É simples assim, certo? Então, vamos sempre analisar esses fatos e os dados, beleza? Com o rendimento dos treasuries cedendo, isso influenciou a nossa taxa de juros aqui, o nosso DI futuro, a curva começou a aliviar um pouco mais. Com esse alívio da taxa de juros, né, da curva de juros, o nosso dólar ontem cedeu 0,14%, né? Ficou ali basicamente no 0 a 0, mas permaneceu acima dos R$ 5,00. Hoje tem a briga da Petax, a formação da Petax, né, que é a taxa que vai influenciar os contratos comerciais. Então, hoje vai ter uma briga ali, onde vai definir qual será o valor da taxa que vai reger esses contratos. Então, todo mundo, exportadores, importadores, todo mundo que tem essa necessidade de operar o dólar, o câmbio, porque tem muito hedge cambial envolvido ali,
o que eles vão fazer? Vão trabalhar essa briga, essa taxa de hoje, beleza? E a galera que opera no dólar futuro, você já tem aí uma mudança de contrato, né? Para você evitar você operar um contrato sem liquidez, beleza? Bom, olhando para o nosso Ibovão da Massa, depois dessa questão que eu estava falando, olhando para o nosso Ibovão da Massa, ontem basicamente todo mundo aí no verde, né? Todo mundo aí no green. Galera comprou com um fluxo bastante interessante. Setor financeiro que apanhou bastante, acabou subindo bem, né? Então, isso acabou trazendo o nosso Ibovão para cima. Vale aproveitando o aumento, né, da cotação do minério de ferro, apesar da Evergrande lá estar sofrendo diversos problemas. Saiu até algumas fotos de umas 5 cidades ali fantasmas na China, diversas construções ali que estão basicamente inabitáveis, né? Não tem ninguém morando, estão cidade fantasma. Cidades que foram feitas para 140 mil habitantes só tem 10 mil habitantes. Cidade de 10 mil habitantes tem 2 mil habitantes. Ou seja, cidades extremamente vazias, imóveis ali, sem ter gente morando. Então, isso acaba implicando um problema muito grande, né, na crise imobiliária chinesa. Foi bem interessante ali, essa matéria saiu até ali no Globo, né? A galera depois pode dar uma lida e eu sugiro ali o Global Times lá da China. Tem bastante informações também que são bem interessantes, certo? Petróleo, acabou Petrobras cedendo um pouco, né? Uma leve queda de 0,20% aí, muito impactado pela correção da commodity, né? Natural, e o setor de varejo ontem que acabou sendo destaque, né? Então nós tivemos loja Renner aí com 4%, nós tivemos aí Arezzo com 4% também, então Magalu aí ficou quase, né? Ficou mais tímida, né? Frente às outras varejistas, Magalu aí ficou mais tímida. Mas nós tivemos aí CVC também com 7%, então, ou seja, o varejo acabou ganhando destaque nessa subida. Aí a galera fala assim, Marvini, todo mundo fala para passar longe de varejo. Depende da estratégia de cada um. Depende da estratégia. Não sigam calls, entendeu? Todos os ativos que eu mencionei aqui não tem nenhum tipo de recomendação nem de compra nem de venda. Nem aqui a carteira do Descomplicando Finanças. Aqui o que eu mostro para vocês é aportes mensais, R$500 todo mês. A gente fez um stock picking, o que eu estou mostrando para vocês é o seguinte: disciplina de fazer os aportes e paciência de deixar o tempo fazer o papel dele, certo? Começamos essa carteira no início do ano, aqui para vocês, né? Foi uma votação lá no meu Instagram, então ela está aqui, não copiem essa carteira, tá bom? Entendam a linha de raciocínio que é mais importante ali, né? Disciplina e paciência. Show? Bom, agora vamos aqui para o nosso calendário. Né? Hoje nós temos aqui dívida bruta em relação ao PIB. Né? Isso aqui a gente precisa olhar. Nós tivemos aí na relação também ontem, né? Saiu dados do déficit fiscal brasileiro. Né? Então, mais um mês aí com déficit, então isso acabou, nem fez tanto preço assim. Campos Neto chegou a mencionar nessa apresentação, né, do relatório trimestral a questão do fiscal, que é uma preocupação que o mercado tem em relação a isso. Porém, ele se mostrou bem tranquilo com isso, bem neutro. Mostrou que, à medida que os projetos forem votados no Congresso, os agentes de mercado vão começar a ter um pouco mais de confiança que as coisas vão se ajustar. Ele entende o seguinte: mesmo que o déficit fiscal de 2024 em 2024 não seja zerado, mas entenda que a ala econômica do governo está fazendo um movimento para buscar o resultado, isso já é positivo aos olhos do Banco Central. Certo? E ele entende que os outros agentes de mercados vão ter esse mesmo sentimento, beleza? Por isso que é bom a gente tirar o viés político. Ah, mas o cara já está comprado, aí começam a falar diversas coisas, muitas coisas que a gente não conhece. Então, assim, vamos olhar os movimentos. O cenário econômico brasileiro, olhando atividades econômicas, estão vindo bem. O que está mal? O fiscal. O fiscal está
a bosta, né? Tá ruim. Mas o que tem que ser visto? Se estão sendo feitas ações para melhorar esse cenário e se aos poucos a gente está evoluindo, né? Não é simplesmente a virada de chave. A partir de amanhã já está todo mundo no superávit fiscal. Não é assim. Beleza? Bom, tem saldo orçamental nominal, que vai sair também às 8h30 da manhã. Nós temos às 9 horas da manhã aqui nosso mercado de trabalho, né? Taxa de desocupação. Né? O anterior foi 7,9. O consenso espera aí uma leitura de 7,8, um leve avanço, né? Na questão do desemprego nacional. E aqui é a cereja da semana, né? Nós temos ali o PIB e agora também nós temos aí o índice de preço, né, que é o PCE. Né, a galera vai olhar aqui, ó, na verdade, o núcleo. Cadê o núcleo do PCE? Tá aqui, ó. Entendeu? Esse é o ponto que o Fed vai olhar, né? É o núcleo de PCE. Então, 9h30 da manhã sai o dado. Esse dado vai gerar movimentação na galera que opera os futuros, né? Índice, dólar aqui no Brasil. E lá nos Estados Unidos, quem opera S&P, quem opera Nasdaq, quem opera Mini Russell. Ou seja, isso vai gerar movimentações, certo? Sugestão para quem opera no Day Trade. Espera o dado sair e a direção que o mercado vai tomar. Esse dado sai antes da abertura da nossa bolsa. Então, isso já vai sugerir para a gente como a bolsa vai abrir. A sugestão lá de fora é que é um cenário de risk-on. Né, que mantém esse risk-on que já esteve presente ontem com a leitura do PIB, porque mostrou que o Fed pode manter a taxa inalterada até o final do ano, certo? Esse é o ponto. A alteração da taxa de juros dos Estados Unidos. Se esse sentimento permanecer, a gente tem mais apetite ao risco, porque foi isso que tirou o apetite ao risco. Se ligou? Então, sempre entenda o motivo pelo qual a bolsa caiu e porque se esse motivo for resolvido, o que acontece com a bolsa? Ela volta para o patamar que estava. Certo? Não só a bolsa, mas qualquer outro ativo. Entenda os motivos, fundamentos. Certo? Então, todo mundo aqui, a decisão é aqui às 9h30 da manhã. Esses dados são os dados que vão dar direcionamento para o mercado hoje. Geralmente, sexta-feira, quando está tudo cagado, o que acontece? A galera busca proteção. Porém, a gente apanhou bastante essa semana, então tem muita coisa que está fora do preço, certo? Porque a galera deu uma recuada com medo da alteração da taxa de juros norte-americana na próxima reunião, mas como esse fantasma foi afastado um pouco, se esse dado do PCE continuar afastando esse fantasma da alteração da taxa de juros, a gente vai ter uma recuperação da bolsa, porque é um movimento natural, certo? Bom, esses são os recados de hoje, né? Depois tem PMI de Chicago, ali, sentimento do consumidor de Michigan, discurso aí do Williams, mas é basicamente isso. Show? Então, forte abraço, pessoal. Um excelente final de semana. Muita cautela. A galera do Day Trade que gastou o seu dinheiro, perdeu o dinheiro lá no início da semana, né? Os apressadinhos, né? Que queria ganhar dinheiro, ficar milionário em 30 minutos. Desculpa. Agora você não tem mais dinheiro para operar no dia que tem notícia, no dia bom, certo? Então, agora, segura a onda. Espera mês que vem, beleza? Agora, a galera que fez o seu trabalho tranquilo, mantém, entendeu? Agora, sexta-feira, tem mais uma movimentação forte, Petaxi, PCE, tem movimentação para vocês. Surfem a onda, né? Vão na onda da galera, vão na direção que o mercado tomar, certo? Mas primeiro, faça suas análises, beleza? Não criem viés. E a galera do longo prazo ainda tem bastante oportunidade. Lembre-se que eu falei com vocês sobre os setores ontem, né? Posso até botar aqui para vocês novamente. Né? Vamos botar aqui, ó. Aqui são os setores, ó. Setor de elétrica, né? O que nós tivemos aí de queda na semana, tem muita coisa ainda aqui, ó, que saiu, que apanhou bastante e agora está buscando a sua correção. Lembre-se que a gente só está girando dinheiro entre os setores, né? Nós estamos girando dinheiro entre os setores. Show? Então, forte abraço, pessoal. Façam seus stock pick, muita atenção e respeito com o capital de vocês. E até segunda-feira com mais giro de mercado. Valeu!